Olá, vou fazer agora um vídeo sobre ângulos, certo? Explicar o primeiro momento de ângulos, o que vocês precisam saber. Primeiro, o que é um ângulo? Eu tenho duas semirretas, essa aqui do O até o B, outra do O até o A. Aí, o espaçozinho que eu tenho entre eles forma um ângulo. Esse ângulo aqui eu posso ser chamado de alfa, certo? Posso chamar de alfa. O O é o vértice, que é onde encontra essas duas semirretas. E o OA é a semirreta 1 e o OB a semirreta 2, certo? Como é que eu represento a semirreta? Esse tracinho em cima quer dizer que ele é uma reta ou semirreta, certo? Então, eu tenho ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? Eu tenho esse ângulo aqui grandão, certo? Essas duas linhas azuis formam um ângulo, certo? E eu tenho uma linha no meio ou qualquer lugar que seja daqui, certo? Entre essas duas linhas azuis. E eu tenho ela formando esse ângulozinho aqui menor, certo? Esse ângulozinho menor. Então, quer dizer o quê? Que esse ângulo e esse são ângulos consecutivos. Por quê? Porque eles têm um pedaço em comum. Um pedaço desse ângulo aqui, do azul, está em comum, que seria igual ao vermelho, certo? E o que são ângulos adjacentes? A figura é parecida, só que no caso do ângulo adjacente, eu tenho esse ângulozinho azul e tenho esse vermelho, certo? E eles são divididos por uma linha em qualquer lugar, certo? Só que essa linha aqui divide de tal maneira que o que está aqui não se mistura com o que está aqui. Ou seja, nenhum ponto em comum tem esse ângulo com esse, certo? Termina um e começa o outro. Então, eles são adjacentes, certo? Outra coisa, o que são ângulos opostos pelo vértice? Eu tenho duas semirretas e eu tenho um ângulo de um lado e o outro de outro. Então, quer dizer que este e este são opostos pelo vértice. O que é o vértice? Esse pontinho aqui, certo? O que é uma bissetriz? A bissetriz é a linha que eu tenho cortando aqui no meio. Ela divide exatamente no meio, certo? Eu tenho um ângulo aqui completo e eu digo assim, eu vou traçar a bissetriz, quer dizer que eu dividi esse ângulo na metade. Se esse ângulo for 60, cada pedacinho desse vale metade, então vale 30, certo? Tenho outras classificações de ângulos também, certo? Tem os chamados agudo. O ângulo agudo é quando ele tem uma pontinha bem estreitinha, certo? Quer dizer que ele é menor do que o ângulo de 90 graus, certo? O que é o ângulo de 90 graus? Ele vem aqui, uma outra retinha em pé, certo? Antes de chegar aqui, ele é um ângulo agudo. Tenho também um ângulo maior, que é chamado de ângulo obtuso. Eu tenho aqui a linha reta, ó. Se o ângulo fosse reto, era até aqui, ele valia 90 graus, então ele passa de 90 graus, certo? Esse ângulo é maior do que 90 graus, certo? Então, ele é maior do que 90 graus, mas também não chega a tocar esse outro lado. Então, ele está entre 90 e 180 graus, certo? Outro tipo de ângulo que nós vamos ver também. Tenho o ângulo reto. O que é o ângulo reto? É exatamente o que eu estava falando. Eu tenho uma linha na horizontal e outra na vertical, certo? E eu tenho, no caso aqui, 90 graus, certo? Que geralmente é desenhado com esse quadradinho aqui. Às vezes não diz que é 90, mas só em ter esse quadradinho com a bolinha dentro, quer dizer que é um ângulo reto, ângulo de 90 graus, certo? Reto também porque as duas linhas são retas. Tem o ângulo raso, quer dizer raso o quê? Porque termina uma linha aqui, começa a outra aqui. Então, ele percorreu tudo isso, percorreu 180 graus exatamente. Então, é o ângulo raso, certo? Temos também o ângulo côncavo, certo? Que ele passa do raso, né? Ele passou de 180 graus e continuou. Então, ele está entre 180 graus, né? Até 360. Então, ele não chegou a tocar essa outra linha.
Ele não chegou a tocar aqui para ser 360. Então, ele está entre 180 e 360 graus, certo? Tenho também o ângulo de uma volta, que quer dizer exatamente o que o nome já diz. Eu tenho esse pontinho aqui e ele fez uma volta inteira. É como se eu tivesse essa linha e tivesse outra linha e ele percorreu tudo isso aqui. Então, ele ficou um ângulo de 360 graus, que ele percorreu tudo isso, certo? Se eu tivesse só uma linhazinha assim e não tivesse nenhuma denominação de ângulo, quer dizer que o ângulo seria zero. Só que quando eu coloco essa bolinha desenhada, quer dizer que eu percorri a circunferência inteira. Então, vale 360 graus, certo? Então, é isso.